a pessoa pensa que precisa ter energia para fazer exercício físico, aí não tem energia, não faz, né? E a gente sabe que não é bem assim. Eu te perguntava, então, o que que realmente é Preciso. fundamental? Vamos É. lá. Bom, eu penso que, linkando com o que você vem falando nos outros chás de consciência, que eu super recomendo a quem não ouviu, que ouça, né, ou assista as outras lives, primeiro, tomar a consciência, como você falou, né, de onde você está, né? E aí tem uma coisa também linkando com o que você falou, o que me prende nesse estado que eu estou, né? Tem um ganho nisso, né? Então, que sapato velho que eu não quero deixar de calçar para calçar o novo? Linkando com o que você falou, né? Precisa Uhum. haver mesmo assim uma tomada de consciência, um desejo profundo de você entender que eu não quero mais estar aqui como eu estou, na condição que eu estou, sentindo dores ou infeliz com o meu corpo, e realizar o que você quer para você no seu futuro, que você falou inclusive também numa outra live sua, né, de você se perguntar, mas não é falar aleatoriamente, ser específico, né, o que você imagina para você. Então, primeiro ter clareza assim de que não, eu não quero mais estar aqui onde eu estou, eu não quero mais estar na condição que eu estou. E aí, segunda coisa para iniciar o movimento, falando de uma forma prática, você se estruturar, se organizar, criar um sistema, começando com muito pouco, algo que seja quase ridículo de você não realizar. Porque o que é muito interessante no exercício físico é que ele tem um efeito, a gente chama de hábito angular, né? Que ele tem um efeito sobre outros hábitos da nossa vida. Então, se você começa a se exercitar, por exemplo, começando com uma meta ridícula de 10 minutos de caminhada por dia. 10 minutos de caminhada representam, sei lá, acho que quase menos de 1% do seu dia, é muito pouco, né? Então, que você comece se comprometendo com algo bem pouco possível e defina o horário para começar, né? O horário fixo, quantas vezes por semana, quais os dias. Isso tudo é muito importante ter muito claro para não dar espaço, e aquele espaço que você falou em uma outra live sua também, de você negociar, né? Tem que ser algo que seja quase automático. Eu acho que tem isso, Ana, eu acho que a negócio de você ter um planejamento é fundamental, porque aí, linkando com a questão do foco, o planejamento te dá uma direção, né? Quando você não Perfeito. tem o planejamento, aí você, digamos assim, negocia com você com mais facilidade. Quando você tem um plano, você tem uma direção, é como se fosse assim um farol, é lá para lá que eu quero ir, né? E voltando um pouco ao que você falou antes, né, o que que eu quero, eu acho que uma perguntinha que é interessante a gente fazer quando fala assim, bom, mas eu estou com dor, como é que eu estarei daqui a 2, 3 anos se eu não faço nada hoje? Eu acho que essa é uma pergunta importante para se fazer. Porque normalmente quando a gente está nessa coisa meio parada, né, a gente fica muito imediatista. A gente não pensa a longo prazo. Eu estou com preguiça hoje, eu não estou com vontade hoje, eu estou com dor hoje. Né? Então, acho que é uma pergunta que ajuda. Daqui a 2 anos, como é que eu me vejo se eu não fizer nada hoje? Né? Até mesmo eu sugiro vários exercícios lá práticos para as minhas alunas, e até mesmo escrever num papel. Escreve num Não, papel escrever é fundamental. tudo que você está ganhando hoje, ou perdendo também, ganhando e perdendo, porque sempre tem um benefício também de continuar como você está, se queixando, né? E escreva tudo isso. E depois escreva tudo que você pode ganhar ou que você pode deixar de ganhar se você mudar. Eu acho que é muito bom quando você coloca escrito num papel e visualiza que, bom, isso aqui, se eu continuar assim, eu fico assim, mas se eu mudar, eu ganho isso. E eu acho que até a gente fez esse exercício no último desafio que eu fiz, escrever mesmo o que eu chamo de um cartão de enfrentamento, né? Algo que você escreva e que te lembre do porquê você está iniciando essa jornada de transformação. Por quê? Porque com a demanda da vida é natural, como você também colocou em outra live, acho que foi na 7ª, que a gente se distraia, né? Não é algo linear, como é a felicidade, né? Que você fala falando da felicidade, inclusive, eu acho.
que a felicidade não é linear, né? Que é algo que é fluido. É a Não, mesma coisa. nosso desenvolvimento, nosso crescimento não é linear. Não Isso, é era assim, né? isso. A gente tem altos e baixos. Então, vai ter um Exato. momento que vai ter uma baixa. Vai ter um momento que você vai questionar tudo que você está fazendo. Vai ter um momento em que, nesse dia, aquela preguiça, entre aspas, vai bater forte, né? Vai ter esse momento, né? Exato. Então, ter esse cartão de enfrentamento, uma carta que você escreve mesmo para você, reforçando o que que você quer, o porquê de você ter iniciado essa jornada de transformação, o que que você ganha com isso, o que que você não quer sentir mais. Você tem que abolir, abominar o seu estado atual, sabe? Assim, você tem que abominar. Você fala, não, eu não quero mais isso, não quero. Para que você e escreva isso e se lembre, nos momentos em que você se sentir mais fragilizada, para ler, faz aquela pausa, né, de sair do automático, racionalizar, né? Porque às vezes a gente, como você disse, a gente é imediatista, o mundo tem vários estímulos que nos levam para ações, comportamentos, hábitos que nos dão uma recompensa imediata, mas que não estão alinhadas com esse futuro que você quer. Então, fazer essas pausas, de se perguntar se eu desistir, se eu não continuar fazendo, se eu procrastinar, se eu ceder para preguiça, isso vai estar alinhado com esse futuro que eu quero? O que que eu ganho? O que que eu perco com isso? O tempo todo, eu acho que é interessante que você traga isso, né, para o racional e se faça essas perguntas. Nossos estados emocionais estão o tempo todo conectados também com o nosso corpo físico, né? Nós somos uma unidade, como você mesma disse. E vocês podem perceber num dia em que a gente está mais cansada, ou triste, né? Que a nossa postura muda. No que a nossa postura muda, a nossa respiração ela fica mais curtinha. E isso impacta totalmente, fisiologicamente, o nosso corpo, na distribuição de oxigênio para o cérebro, para você ter mais clareza nos seus pensamentos. Enfim, na distribuição de energia. Então, tem uma psicóloga chamada Amy Cuddy que fala, você já ouviu falar nela? Que fala Não, da postura física, o efeito da postura no nosso estado emocional. Eu tô é falando isso porque... imediato. O efeito da postura é Isso. imediato, é fração de segundos. E teve algo que você falou em um dos seus chás de consciência, foi Você sabe sobre... que, e você sabe que, inclusive, o pessoal que trabalha com gente, que tem aquela assistência para o pessoal que quer se suicidar, para suicidas, né? Então, tem uma coisa de telefone, você telefona, a pessoa fala com você, né? Um serviço gratuito, né? Porque o problema do suicídio é grande. E sabe que uma das primeiras coisas que tem que fazer é o seguinte: como é que você está? Você está sentado, você está de pé? Como é que está a postura da sua cabeça? A primeira coisa, levanta a cabeça. Abre o peito, antes de começar a trabalhar qualquer coisa que esteja passando na sua mente. É o físico. CVV, isso mesmo. Eu estava É tentando lembrar. imediatamente. Porque quando você levanta a cabeça, entendeu? Você levanta a cabeça já dá outra informação para o seu cérebro. Então, muitas vezes, você interferir no seu estado de ânimo, no seu estado emocional, leva tempo, né? Porque o processo, o que está acontecendo com você, o que está te deixando triste, leva um tempo. Mas mudar a fisiologia é uma coisa em fração de segundos. Então, só de você abrir o peito, levantar a cabeça, nunca com a cabeça baixa. Quando você levanta a cabeça, você já mudou toda a circulação do seu cérebro. Então, mesmo quando você Isso. está terrível e você não está nem conseguindo entender o que está passando com você, e para entender, leva um tempo, porque a cabeça está confusa, você endireita o corpo. E outra coisa muito importante também, como é que estão os seus pés no chão. O pé tem que estar bem plantado no chão, que é na realidade, plantado na realidade. E as mãos abertas, não fica com mão fechada. Então, a posição dos pés bem plantados, as mãos abertas, o peito aberto, cabeça levantada. Se você faz só essas coisas, você já interferiu imediatamente na sua fisiologia, é um negócio imediato. Depois você vai pensar o que te deixou naquele estado, mas isso leva um pouco mais de tempo. Mas quando você faz essa mudança na fisiologia, você já interferiu. Isso já Perfeito. é, isso já é uma intervenção de saúde, né? Exato, exato. Você descreveu a postura da árvore, que eu não sei como é o nome no yoga,
A postura da Postura da árvore. montanha, né? Ah, da Montanha ou árvore. montanha. É, tem a Fiquei na postura dúvida da agora. árvore, tanto a postura da árvore como a postura da montanha, elas dão essa coisa de força, né? De você De estar, né? ground, né? De De grau, aterrar. de grau. Mas às vezes a pessoa não entende nada de postura de árvore nem nada, mas a pessoa entende o seguinte: como é que estão os seus dois pés? Você está colocando os dois pés no chão, bem plantados, entendeu? Abrindo o Abre a sua peito. mão, abre o peito. Isso aí a pessoa, mesmo que nunca ouviu falar em yoga, a pessoa entende. Então, é muito rápido, né? Então, levanta a cabeça, né? Então, isso é uma coisa, assim, fundamental. Antes de que você vá elaborar qualquer coisa que está te acontecendo, que isso leva um pouco de tempo. Mas é uma intervenção rápida. Respira, outra coisa, né? Respira, porque normalmente quando você entra no estado desse, você já segurou a respiração. A A respiração respiração fica está curta e curta. superficial. Então, É. respira, respira, sente o ambiente onde você está, sente onde você está. Então, tudo isso você já trabalhou pela fisiologia e muda. Você não vai sair do estado, mas você já interfere no estado que você tem, né? Enxergar com clareza também, para não romantizar, tá? A atividade física, o exercício físico, eu acho que é importante ter clareza que o que nós queremos com o exercício físico. Provocar um certo cansaço no corpo, porque é no cansaço, nessa sensação de você levar muito a frequência cardíaca, sudorese, sentir que seus músculos trabalharam. Assim que o seu corpo vai evoluir, vai se desenvolver, suas capacidades físicas vão melhorar, né? Porque você vai trabalhar seus músculos, o seu coração. Então, sem romantizar, ter a consciência que o exercício físico, ele passa por uma escolha que é racional e levemente desconfortável. Você pode elaborar um pouco essa história do desconforto. Não é no pain, no gain, tá, gente, que eu estou falando aqui. Não é aquela coisa do precisa doer, precisa sofrer para ter resultado, não é isso. Mas quando você trabalha em você a clareza de que, sim, eu vou enfrentar um pouco de desconforto, minha frequência vai subir um pouquinho, né? Vou sentir ali uma certa queimação, talvez, no músculo. Isso faz parte e vai tentando também elaborar melhor essa relação com esse desconforto, né? Vai tentando. Ana, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu acho que é importante a gente colocar para as pessoas o seguinte: crescer tem desconforto. Fazer exercício físico é crescimento, porque você está melhorando toda a sua vitalidade, você está melhorando sua energia, sua saúde, tudo mais que você está falando. Então, não existe nenhuma possibilidade de você crescer sem sair da zona de conforto. Porque quando Perfeito. você procrastina, significa que você está numa zona conhecida, que você não está saindo. Então, não tem possibilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que estar consciente disso. Vai ter um desconforto, sim. O desconforto pode ser, digamos assim, administrado, como você está falando. Pode ser administrado, pode ser uma coisa que arrasa com a pessoa, né? Mas, quando você faz fazer qualquer trabalho que envolva algum crescimento físico, emocional, mental, que seja, ele vai dar um pouco de trabalho e ele vai ter um pouco de desconforto, sim. E se ele não tiver desconforto nenhum, é porque não está acontecendo nada. Uhum. Nada. Então, tem que ter um certo desconforto. Significa que você está saindo de uma posição para ir para outra. E lembra uma coisa que eu sempre falo, que o Fred Kaufman dá sempre o exemplo dos atletas, como que eles têm que se acostumar com o desconforto. E a gente tem que se acostumar com certo desconforto para crescer. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. Ou a gente vai ficar Perfeito. paralisado, ou a gente vai ficar paralisado do mesmo. Daqui a 5 anos nós vamos estar igual, né? Não tem desconforto O nenhum. pior. Mas, aliás, tem desconforto. Aliás, tem desconforto. E sabe por que tem desconforto? É um desconforto talvez muito maior que todos, porque a nossa pulsão que a gente tem na nossa alma é de expansão, de crescimento. Se você não faz nada para crescer, você vai ter um conflito dentro de você. Um conflito que você vai ter que anestesiar. Anestesiar
ficando na televisão, na comida, na Eu falo muito bebida, no isso. doce, é um anestesiamento. É um anestesiamento do conflito. Esse conflito onde a sua natureza quer crescer e você está segurando isso. Então, tem muitas pessoas que chegam, né, com uma sensação de mal-estar, de tristeza, de depressão, não sabe de onde veio. De onde veio isso? Porque, na verdade, não estão se colocando para crescer, para se desenvolver. Então, tem uma pressão interna. Uma parte sua empurra para crescer e a outra parte sua segura. Então, eu acho que tem que falar para as pessoas a verdade mesmo. Vai doer um pouco, mas é isso. É isso. Mas vale a pena. Trazer essa clareza. E aí você pode escolher qual é o diálogo interno que você vai desenvolver. Porque você pode desenvolver um diálogo interno negativo, do tipo, ai, mas é muito ruim, ai, mas é muito sofrido, ai, mais dói, ai, mais cansa, ai, mas eu não tenho energia. Ou você pode desenvolver um diálogo interno para o crescimento positivo, em que você pense, isso vai me levar onde eu quero chegar. Isso faz parte do processo de crescimento, né? Eu acho que essa conversa interna, a gente tem dois caminhos, né? De ir para o negativo ou para as afirmações positivas mesmo, sempre se lembrando do porquê você está começando aquilo ali, você tá se empurrando para esse desconforto. Isso Com faz toda a certeza. Eu diferença. também acho que é importante a pessoa entender o seguinte, que uma das coisas que baixa a nossa energia e bota a gente mal é queixume, reclamação, tá. Quando a pessoa começa assim, ai meu Deus, que tá aqui, que droga, que coisa. Quando começa isso, você Isso baixa a está energia. baixando a sua energia e entrando num estado de ânimo negativo que é totalmente contra o que você quer alcançar. Então, tem uma palavrinha que a gente usa e você conhece muito bem, que é aquela história da disciplina, né? Indispensável. Nesse processo, Nessa hora, indispensável. você não quer, mas você vai fazer. É. Isso que nos diferencia, assim, para mim é muito claro. Eu tenho dois filhos pequenos, né? Isso que me diferencia deles, assim, porque é muito interessante o movimento que eles fazem para o conforto, para brincar, né? São crianças, é claro que a vida deles se dá mais no lúdico, na brincadeira, do que ainda nas responsabilidades. Mas aos pouquinhos a gente vai treinando. Treinando. Tô falando de propósito, gente, a palavra treinando, porque isso é treinável, não é assim, não nasci disciplinado, isso é treinável, é isso que a gente faz com os filhos. Não, Não, ninguém agora, nasceu disciplinado. não, agora você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Porque isso que é a sua responsabilidade e tal. E é isso que nos diferencia das crianças, de uma maneira geral. E acho que também é um chamado importante, sabe? Assim, você vai ficar se comportando como uma criança, Ah, né? muito bom isso que você está falando, Ana. Gostei, muito bom. É uma questão de amadurecimento, né? Sim, exato. É infantil ficar nesse lugar, nessa paralisação, nesse queixume, eu gostei dessa palavra que você usou, né? É quase infantil, né? Como meu filho, quando eu falo assim, não, agora não vai tomar açaí porque está perto da hora de jantar, e aí acaba o tempo, né? É. E é tão curioso, assim, porque eu tenho várias alunas e seguidoras que são mães. E elas fazem, eu tenho certeza que elas são maravilhosas mães e que fazem isso com seus filhos. Mas por que a gente se esqueceu que tem que fazer isso com a gente também? Um dia ruim, às vezes, que você está mais desanimada, mais cansada, não é um dia, dois dias, talvez até uma semana, quando está, sei lá, num período que está uma gripada ou com TPM. Não é esse período curto que vai estragar todo o seu processo de crescimento. Então, é entender que também outra variável que é muito importante, que é o tempo, né? Uhum. O tempo é muito importante para você ir consolidando esse novo hábito do exercício físico, você ir treinando a sua mente anti-procrastinação, tudo que você fala aí. É a constância, né, Ana? O tempo e a constância, né? O quanto que você repete aquilo, né? Porque, O na ritmo. verdade, você está botando uma informação nova no seu cérebro, né? O seu cérebro vai reagir. Então, é natural que vai reagir, que você não vai querer fazer, porque o que tá registrado no seu cérebro é outra coisa. Então, esse hábito novo, ele leva um tempo para o cérebro começar a fazer esse registro. E para isso precisa uma constância.
Se você não faz um dia, outra coisa, mas se você já não faz 3 dias, você já, quando fizer, você vai ter uma resistência, porque toda a conexão neural anterior, ela aí entra em ação novamente, que é o que está mais forte, né? Claro. Então, eu acho que a constância é importante. Perfeito. O Berê, uma analogia que eu gosto de usar para mostrar para as pessoas é essas 3 variáveis, né? A constância, o ritmo, a repetição, a intensidade e o tempo. São 3 variáveis que são fundamentais de você considerar em todo o processo de mudança. E a analogia que eu uso é o estagiário querendo um emprego na empresa. Se o estagiário vai todo dia, mas ele não faz um bom trabalho, né? Então, ir todo dia é né, a frequência, a constância é o ritmo, mas se não faz um bom trabalho, possivelmente ele não vai ser efetivado. Se ele vai um dia sim, um dia não, é ótimo no que ele faz, mas falta mais do que vai, também ele não vai ser efetivado, né? Quer dizer, não basta só você agir certo, mas faz uma semana, pula 3, né? Em relação ao exercício físico, por exemplo. Então, ritmo, que eu falei, né? Ir todo dia, né? A qualidade, né? A intensidade que você coloca naquilo é importante. E a última variável é o tempo. O estagiário ele pode ir todo dia no primeiro mês, fazer um trabalho ótimo, mas é só um mês. Um mês você não vai ser efetivado, né? Você precisa de mais tempo para ver ali. Muito bom Enfim, é esse uma exemplo, analogia. Ana. Eu acho que é bom para as pessoas lembrarem, então, dessas 3 variáveis: intensidade, ritmo e o tempo, constância, enfim, cada um usa uma palavra aí, para você considerar também quando você está galgando resultados, né? Porque você levou um tempo para estar como você está. Agora você precisa também de repetição, ritmo e tempo para chegar onde você quer estar. E eu gosto, Berê, de pensar quando a gente fala em exercício físico, alinhado com o sentido da vida. Porque se eu falar assim, quero emagrecer para caber no meu vestido do casamento que vai acontecer início do ano que vem. É uma meta legal, é uma faísca, te faz sair da inércia, né? Você fica motivada por aquilo ali, mas tem um fim. Daqui a pouco o casamento acabou, teve a festa, você ficou linda no vestido, mas aquilo passa. Eu gosto muito mais de trazer para as pessoas, chamar nas pessoas a conexão com os próprios valores. No que o exercício físico se alinha com seus valores, sabe? Tá muito bom isso, porque inclusive, Ana, eu acho que algumas pessoas elas procrastinam porque elas não têm um propósito forte, não têm um Perfeito. propósito significativo, um propósito de valor. E às vezes pode ser até um propósito temporário, como você falou, vai ter o casamento de não sei quem, vai ter que botar um vestido. Só que aquele propósito, na verdade, ele é um propósito de tempo curto, né? E aí a pessoa retorna para o seu padrão. Porque essa questão do propósito está alinhado com o sentido que você quer dar à sua vida, quem você quer ser na sua vida, né? Qual é o futuro que você quer escrever, qual é a história que você quer escrever, ele se liga muito à questão da procrastinação, porque muitas pessoas procrastinam porque elas não têm um sentido significativo de vida. E isso é uma coisa muito importante para o emocional também, né? Porque Porque a se pessoa que não tem um sentido importante, ela não vai ter um emocional satisfatório, né? E se ela leva, né, hábitos de vida, rotina, se a sua rotina está desalinhada com esse sentido de vida, isso também mina a sua energia. Porque Com você não certeza. vive um bem-estar, né? Você não vive Não, com vivendo cada dia. certeza. Porque, na verdade, você tem que estar inteira no negócio, né? Se você tem um sentido de vida, mas você leva uma vida que não se alinha com aquilo, é uma desconexão total. Você está num estado desconectado. E aí a gente E, na volta no que a Verê verdade, falou. o que Desculpa. seria, digamos, a saúde física, mental e emocional? A gente está cada vez mais coerente, em estado de coerência. E, na verdade, Lucidez. Ana, o processo de crescimento é um processo também de adquirir coerência, ou seja, a maneira que você pensa, a maneira que você age, a maneira que você cuida do seu corpo, a maneira que você se alimenta, estado de coerência.
E, na verdade, nenhum de nós aqui tem coerência 100%, né? A gente está Claro. nesse processo, né? Mas é Uhum. importante que a gente tenha essa consciência, que a gente perceba aonde que a coerência falha, né? Qual é o gatilho, né, que tira a gente dessa coerência? É uma pergunta a se fazer diariamente, né? Isso É, que eu estou fazendo está coerente, alinhado com o que eu quero, né? Estou sendo é. coerente. Essa palavra é muito boa também, eu gosto. Eu uso também. Eu falo. Eu ia falar uma coisa, Iberê, agora eu esqueci. Mas continua aí, que eu ia falar alguma coisa da energia. Não, eu lembrei. Eu só queria, Hum. porque eu acabei pulando um pouco as etapas, e eu queria só trazer um aspecto fisiológico, que eu acho que também é importante ter um entendimento sobre o nosso próprio funcionamento, para que você também não fique tentando se anestesiar e tapar o sol com a peneira, né? Com relação à procrastinação. Essa baixa de energia, que a gente hoje está misturando tudo, tá, gente? Preguiça, procrastinação, energia, tudo a gente está falando ali relacionado ao movimento. Essa baixa de energia para você sair de onde você está, para fazer exercício físico, para se movimentar, para escolher uma escada ao invés do elevador, ela tem também uma marca muito forte no nosso DNA. Foram anos que o nosso corpo ele se desenvolveu para garantir a sobrevivência. Então a gente vivia num estado de luta ou fuga, né? Ou fugindo de alguma ameaça, ou enfim, em Não, é busca lutando, fugindo ou paralisando. ou A paralisando. procrastinação e a paralisação são três movimentos. Ou foge, ou ataca, ou vê o Ou animal, paralisa. fica parado. Perfeito. Paralisação. Exato. Então, isso está muito forte dentro da gente. E para o corpo, o que, que é, né? E aí, bom, contando uma história resumida, a gente foi se desenvolvendo, veio a agricultura, a indústria, a tecnologia, e cada vez mais o nosso estilo de vida é de pouco movimento. É importante que a gente tenha clareza disso. Não é ruim, olha quantas coisas a gente pode fazer intelectualmente, porque a gente conteve o corpo, né? Justamente porque a gente conteve o corpo, né? A gente intelectualmente consegue produzir muito mais, isso é incrível. Mas, tendo consciência disso, a gente precisa entender que o exercício físico é um dos remédios para você manter esse corpo, né, em funcionamento. Só que existe uma dualidade nisso, porque ao mesmo tempo que o corpo foi projetado, né, para economizar energia, para garantir a sobrevivência, afinal de contas, por anos e bilhões de anos a gente não sabia se ia ter alimento no dia seguinte ou não, então é melhor guardar, né, para o que vem depois. Ao mesmo tempo, a gente se desenvolveu por causa do movimento, né? Quando o homem resolve desbravar as savanas em busca de alimento, enfim. Então, é importante ter essa clareza também, que fisiologicamente o seu corpo ele está sempre querendo economizar energia. Então, mais uma vez, esse movimento de incorporar o exercício físico na sua rotina, ele é racional, porque fisiologicamente há uma tendência para essa baixa de energia, para preguiça, para vontade de ficar prostrado, de não fazer Há nada. uma tendência para você preservar a vida, né? Preservar a vida. Então, no tempo em que havia pouca comida no mundo, isso é muitos, centenas, milhares de anos atrás, né? Havia pouca comida, então se comia muito. Hoje em dia tem uma quantidade de comida enorme no mundo disponível, né? Pelo menos para quem tem, quem pode comprar, né? Porque também tem essa questão hoje. Isso, e o nosso corpo continua querendo assimilar uma grande quantidade de comida sem necessidade, que era no tempo das savanas, né? Perfeito. Então, a gente não tem essa disciplina alimentar, que é o que você está querendo trazer, uma disciplina alimentar que hoje precisa ter, mas o nosso registro, que a gente tem ainda muito pretérito, é de adquirir muita comida, né? Porque vai faltar. Eu acho que até esse tema, aí é um outro tema, também já está acontecendo no mundo, mas que, digamos, que a gente tenha comida, né? Agora, eu queria colocar uma coisa, você falou do exercício, eu não entendi bem o que você falou, eu me lembrei uma coisa, seguinte, Ana, eu tive uma professora de corpo, eu fiz muito trabalho de consciência corporal, dança livre, e eu tinha um professor de corpo que foi aluna do da Angel Viana, do Cláudio Viana, aquela turma, e ela dizia o seguinte, uma coisa muito interessante, que antigamente, por exemplo, em que
não tinha como tem a vida moderna, as pessoas tinham que trabalhar na agricultura, mover o corpo, lavar a roupa Perfeito. no rio, bater a roupa no rio. Olha como é que o índio faz. Subir na árvore para pegar coisa. Então, o movimento corporal era o movimento natural da vida. Porque Exato. era de pegar, era de caçar, era de não sei o que. No que foi vindo a civilização e a gente foi deixando de fazer, hoje você tem a máquina de lavar roupa, você tem a máquina de lavar louça, você tem não sei o quê, aí você precisa fazer esses movimentos, porque o seu corpo não tem mais aquele... E a gente fica sentado no computador, a vida moderna não faz com que o seu corpo tenha esses movimentos naturais que tinha no passado. Entendeu? Perfeito. Esfregar roupa, entendeu? Então a gente precisa fazer isso. Por isso que eu disse que o exercício, eu não sei se eu disse ou se eu pensei, que o exercício físico, então, por isso, é uma forma artificial da gente movimentar o corpo. Exatamente, artificial, porque nos tempos muito antigos era o natural, entendeu? Tinha que correr Exato. atrás do animal, tinha que subir na árvore, tinha que arrancar o produto da terra, tinha que plantar. Então, hoje, a gente vive uma situação artificial, então o corpo precisa. Berê, e aí, ou talvez uma pessoa que ainda esteja num estado pré-contemplativo, né, sobre mudar, esteja com muita resistência, pense assim, ah, mas hoje em dia tem remédio para tudo, né? E uma coisa que está sendo muito, começando um movimento assim de se falar é que de fato a gente tem remédio que prolongam muito a vida, mas não a qualidade de vida. Então, Isso. uma questão é que tem muita gente vivendo muito tempo, mas os 10, 15, 20 últimos anos de vida era uma qualidade péssima. Então, será que é isso que você quer para você? Porque sim, você pode tomar remédio para baixar o colesterol, para diminuir o açúcar no sangue, mas uma hora essa conta chega, é o preço da preguiça que eu estou fazendo lá do Não, treinamento. muito bom isso que você está falando, Ana. Muito bom isso que você está falando, importantíssimo. E eu acho que essa frase que você falou é fundamental. Tem um momento que a conta chega. Aliás, a conta chega para tudo, né? Não é só a conta do boleto, não. Para como é que você lidou com o seu emocional, com os seus pensamentos, com as suas relações. A conta chega mesmo. E no corpo chega mesmo, entendeu? Então, isso que você está falando, eu acho muito bom. É muito sério mesmo. A conta chega. E não há remédio que conserte isso. Exato, exato. O corpo sem uso, né? Para tudo, gente. Sistema cardiorrespiratório. Não só quando a gente fala do corpo, acho que as pessoas pensam muito em músculos, né? Mas de todo o funcionamento mesmo do seu corpo, dos seus órgãos, enfim, para a sua saúde mental. É imprescindível o exercício físico. E aí ter clareza sobre isso tudo que a gente falou, né? Desde a preguiça, que é biológica, né? Que é fisiológica, a alimentação, o sono, o seu estado emocional, postura, isso tudo precisa ser visto e entendido com clareza para que você comece um movimento de autoconhecimento, protagonismo, para assumir o controle sobre essa mudança no estilo de vida e evitar a procrastinação. Fiz um resumo. Não, eu acho que evitar a procrastinação, eu diria o seguinte, que tem certas coisas que eu penso, Ana, que a gente vai ter que ficar atento a vida toda. Não é uma coisa que você vai eliminar, porque Vai resolver. a gente tem tendências internas, faz parte do ser humano, né? Então, uma tendência a procrastinar tá em todos nós, entendeu? Em todos nós. Ninguém que pode dizer que não tem, que existe zeros de tendência para procrastinar dentro de si. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atenta. Tem vários aspectos nossos que a gente tem que, o resto da vida, ficar atento. O que acontece Vigilante. é que a gente fica cada vez mais consciente, cada vez mais habilidoso em relação a lidar com aquilo. Então, a procrastinação é uma coisa. E se você deixa a procrastinação crescer, ela, na verdade, ela estreita o seu foco. Você fica pensando muito estreitamente com a procrastinação. Você fica só querendo estar dentro de um espaço limitado. Então, o seu foco mental, emocional é muito estreito. Você não tem amplitude de percepção das coisas que você pode fazer. Você está num espaço muito estreito. Então, quanto mais você fica naquele espaço, mais você procrastina.
Então, eu acho que a gente tem que ficar atenta. Quando a gente começa a procrastinar, exatamente começar a se perguntar, o que é isso? Né? Tô Do fugindo de que eu estou quê? fugindo? Uhum. Do que eu estou fugindo? O que eu estou querendo evitar? Né? Do que eu estou querendo me poupar? Né? Então, eu acho que são perguntas muito importantes para se ter, e eu acho que a questão do desafio é uma coisa que a gente tem que aprender a se desafiar, né? Então, quando você oferece o programa, deve ser um desafio para muitas pessoas, né? Mas É. olha, eu acho que a pessoa que topa um desafio, ela deve se honrar, porque ela deve estar orgulhosa de se perceber se desafiando. Porque isso é uma coisa muito bonita. A gente vê quando a gente acompanha pessoas. Como é lindo, às vezes é emocionante como a pessoa se desafia nas suas dificuldades, na sua resistência interna. Coragem, né, Berê? Coragem para se desafiar, o esforço para Não é se para qualquer um. desafiar, né? O esforço para ir um pouquinho mais adiante, mas um pouquinho mais adiante, né? Eu acho que isso é uma coisa de muito valor. Então, eu acho que as pessoas que começam isso, elas têm muito valor, né? Então, é uma coisa que a pessoa deve se homenagear de estar fazendo isso, né? Um pouquinho que ela faça vale muito. E ficar atenta, porque nenhum de nós pode falar que está livre de qualquer uma dessas características, né? Porque Não está mesmo. escrito, estão na alma humana. Não mesmo. Inclusive, em relação ao exercício físico, algumas pessoas acreditam que pessoas que são altamente disciplinadas e super assíduas em relação ao exercício físico já criaram um hábito. E não, mesmo essas pessoas, elas têm todo um ambiente que corrobora, tem a mente treinável, mas tem dentro dela a fisiologia que habita em todos nós, né, de poupar energia. Então, ela também se mantém, todo mundo tem que se manter vigilante nesse sentido. Porque às vezes você começa a contar uma história do tipo, ai, tô enjoada de fazer isso, acho que eu quero outra coisa, né? E na verdade você está começando a se distrair ali do seu exercício, né, digamos. Então, é uma prática para sempre. Assim. O que diferencia as pessoas que são assíduas no exercício físico, que já incorporaram esse hábito, das pessoas que não são, é que as pessoas que fazem exercício físico fazem a escolha diária, racional, de fazer exercício diariamente, porém, quando elas não fazem, elas sentem fisiologicamente uma falta, alguma coisa que está Sim. faltando. Então, não é nem que você não tenha que pensar para fazer, você vai pensar para fazer todo dia, mas quem consegue virar essa chave, quando não faz, se sente estranho, sente faltando alguma coisa, um pouco mais Porque, pesado. na verdade, o organismo vai pedir da mesma forma que quando você deixa de comer açúcar, o organismo pede. Se você implanta o exercício, o seu corpo está acostumado a se mover, né? A se mover de diferentes formas. Quando você não se move, você vai sentir uma coisa, porque o corpo pede aquilo, né? É da fisiologia, né? Exato. Mas eu acho que tudo isso é uma coisa para a gente passar o resto da nossa vida atenta, né? E a grande coisa é como que a gente está escolhendo viver cada dia, né? Você falou aí em algum momento da palavra escolha, que eu acho muito bom, né? Como que a gente está escolhendo viver cada dia. E tem uma coisa que a Helena Espinhal, que é uma dessas coaches com quem eu estudo, diz o seguinte, que a gente toma, às vezes, faz escolhas ao longo de um dia, e a gente nem para pensar na repercussão que aquilo tem, né? E às vezes uma escolha que você faz hoje, ela repercute, às vezes, por um tempo que você não se toma consciência, né? Então, se a gente tivesse essa consciência de cada escolha que a gente faz diariamente, ela repercute, às vezes, não só naquele dia, mas repercute para frente. Que às vezes eles falam assim, não, mas só hoje, né? Só hoje. Só hoje, né? Mas será que esse só hoje vai repercutir só hoje? Ou eu estou pensando aqui agora? Ou você já coloca uma informação no seu cérebro de uma certa permissividade, que amanhã ou Isso. depois você pode falar outra vez, só hoje, né? E quando se dá conta, fez um intervalo. Pedro intervalo.
É, eu queria colocar E aqui, é Ana, que esse, a o gente outro está que eu falo para as falando. minhas alunas de quebrar a corrente. Eu falo para elas, vamos evitar quebrar correntes. Passa 1, 2 dias de treino, mas tenta não quebrar a corrente, porque é isso que fica difícil depois voltar, quando você começa com muita permissividade. Adorei o que você falou. Muito bom. Nem esticar a corda demais, aquela história, né, do Buda, né, que ele viu, estava treinando, você sabe, né, Ana? Ele estava treinando, estava fazendo todo aquele treinamento iógico, ele não era Buda ainda, né? E ele era muito rígido, muito exigente, né? Com a dieta, com os exercícios, com tudo. Então, ele adoeceu, ficou mal. E um dia, ele estava fazendo lá os exercícios, eu estava mal, e ele ouviu um cantor, aquela tambura, que é aquele instrumento indiano de corda, né? Tocando e cantando um canto onde ele dizia que a corda não pode ter estendido demais, porque ela arrebenta. Mas ela também não pode ser frouxa, porque o som não sai. Então tem que encontrar esse ponto, né? Esse ponto de esticamento da corda. Nem rígido demais, nem Nem fraco frouxo. demais, porque não sai som, né? Então, um pouco isso que você está falando. Se a pessoa começa a querer fazer, começar lá, já lá do meio do negócio, ela vai tender a desistir, vai tender a procrastinar, né? Porque ela Uhum. não dá conta. Ou então, se ela falha, como você está falando, ela acaba desistindo, acaba também procrastinando. Procrastina um dia, procrastina o outro, e acaba largando, porque a corda ficou frouxa demais. Agora, esse ponto é uma sabedoria que cada um de nós tem que ter essa escuta interna, né? Essa escuta. E essa É. escuta, eu diria, desse ponto de tensão da corda, ele é quase que diário, porque tem dias onde você pode puxar mais por você, e tem dias que você Entendi. não pode puxar mais por você, Perfeito. porque você tem que se acarinhar um pouco, e tem dias que você pode ser um pouco mais firme com você, né? Muito bom. Isso mesmo. Uma sabedoria mesmo. Tá o tempo todo se observando. O corpo vai mostrar isso também, né? Através de se você tá dormindo mal, irritabilidade, enfim, vários sintomas que você pode cansar, você pode perceber no seu corpo quando ele está dando sinais também de que você está com uma corda muito estendida, né? Que você precisa afrouxar um pouco. Por isso que é muito legal, desculpa, esse trabalho que você faz, né? Que eu estudo com você, da conexão corpo-mente. Não dá pra gente pensar as coisas assim separado. Tudo Não. conectado.